seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há dias, dizia-me assim uma paciente: estou a tomar vitaminas antioxidantes. Dizem que faz bem ao coração. Neste contexto, colegas, acham que suplementos com o antioxidante de beta-caroteno aumentam o risco de morte e de eventos cardiovasculares? Ou protegem do risco de morte e de eventos cardiovasculares? Ou não têm qualquer efeito sobre esses riscos? Pois bem, cá estamos nós a falar de multivitamínicos e, relacionado com este tema, tenho 2 artigos para partilhar convosco. O primeiro é um trabalho notável pela dimensão e qualidade do mesmo. Trata-se de uma revisão sistemática e meta-análise, publicada no Journal of the American College of Cardiology em dezembro de 2022, e teve como objetivo responder à seguinte pergunta: qual o impacto da suplementação de micronutrientes na mortalidade por todas as causas e nos eventos cardiovasculares? Os autores realizaram uma pesquisa em 3 bases de dados de bibliografia, incluindo a Cochrane Central, de forma a identificarem ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas anteriormente publicadas em qualquer idioma. Os estudos foram selecionados independentemente por 2 revisores e confirmados por um terceiro revisor. Depois de classificarem quase 4.000 artigos, selecionaram um total de 884 ensaios clínicos randomizados que avaliaram ao todo o impacto de 27 tipos diferentes de micronutrientes nos outcomes de doença cardiovascular. Já compreendem agora porque é que eu dizia que este trabalho é realmente impressionante? Então, os autores avaliaram quer o risco de viés, quer a qualidade de evidência obtida em cada um dos estudos incluídos na revisão sistemática e analisaram os resultados. Esse aspecto também é muito interessante porque eles analisaram os resultados das várias formas possíveis, procurando avaliar o impacto sobre os fatores de risco de doença cardiovascular, até em populações específicas, também avaliar o impacto sobre a mortalidade por todas as causas, o impacto nas doenças cardiovasculares e também no risco de desenvolvimento de diabetes. Vamos então ao essencial dos resultados. O antioxidante beta-caroteno associa-se, de acordo com a meta-análise dos estudos encontrados, a um aumento de aproximadamente 10% no risco de mortalidade por todas as causas, mortalidade por doença cardiovascular e acidente vascular cerebral. Em relação aos seguintes suplementos, vitamina C, vitamina D, vitamina E e selênio, não se verificou qualquer impacto no risco de doença cardiovascular ou no risco de diabetes tipo 2. Ou seja, nem aquece nem arrefece, não faz bem nem faz mal nesta perspectiva. Também não se observou qualquer impacto dos também famosos ácidos gordos ômega 3 na mortalidade por todas as causas, embora aqui se tenha observado um efeito ligeiramente protetor em relação a eventos cardiovasculares. Em doentes com insuficiência cardíaca, parece haver algum efeito protetor da mortalidade com a suplementação de coenzima Q10. E estas, caros colegas, são as conclusões principais deste trabalho notável. E também não se verificou qualquer impacto dos suplementos de micronutrientes nos valores da pressão arterial, dos lípidos ou da glicemia. Vou deixar-vos uma dica: vale muito a pena consultar uma tabela notável que os autores desta revisão realizaram e que sumariza de forma muito visual os efeitos de cada um dos micronutrientes. Ao olhar para essa tabela e de ter a impressão de estar a consultar
a composição de muitos dos multivitamínicos usados pelos nossos pacientes. O segundo artigo que tenho para partilhar convosco é uma Recommendation Statement da United States Preventive Service Task Force dos Estados Unidos, portanto, sobre o uso de suplementos e multivitamínicos para prevenir doença cardiovascular e cancro. E as conclusões destas recomendações da Task Force dos Estados Unidos estão muito alinhadas com o primeiro artigo, com a revisão sistemática que acabei de vos apresentar. Então, esta Task Force recomenda contra o uso de suplementos de beta-caroteno ou vitamina E para a prevenção de doença cardiovascular ou de cancro. Uma recomendação de grau D. Por outro lado, a Task Force considera ser insuficiente a evidência disponível para avaliar o equilíbrio entre benefício e dano do uso de outros suplementos multivitamínicos para a prevenção de doença cardiovascular ou cancro. Muito bem, acho que de multivitamínicos por hoje estamos conversados. Já devem ter reparado que a solução do nosso quiz era suplementos com antioxidante beta-caroteno aumentam o risco de morte e de eventos cardiovasculares. E agora ainda me ocorre outra pergunta. Será que os autores desta investigação e mesmo da Task Force dos Estados Unidos sabem que a grande maioria dos nossos pacientes não procura os multivitamínicos para a prevenção da doença cardiovascular, de cancro ou de morte? Será que eles sabem que a maioria dos nossos pacientes quer um multivitamínico porque anda cansado ou sem forças, ou para ver se obtém um boost de energia? Pois é, ficamos a aguardar um trabalho semelhante a este, uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados de boa qualidade para responder a estas perguntas. Será sem dúvida muito interessante. Colegas, muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.